Fala para quem está aqui nessa noite. O Espírito do Senhor já está se movendo aí em você? Porque quando o Espírito se move, a gente não consegue ficar parado. A gente abre a boca, a gente glorifica, a gente exalta, a gente adora. E eu creio que nessa noite, se o Espírito está se movendo, fala para quem está aqui nessa noite, o culto não termina desse jeito. É verdade. Aleluia. Abra a sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos no verso de número 4. Já teve um hino aqui que já falou tudo, né? Já cantou tudo aqui nessa noite. Aleluia. Coisa maravilhosa. Quem não conhecia essa passagem, só no hino já ficou sabendo. Aleluia. Mas Deus ainda tem alguma coisa para nós aqui nessa noite. Diz assim: e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pode você tomar o seu assento. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós conhecemos muito pouco ainda de oração. Nós temos aproveitado muito pouco dessa ferramenta que Deus deixou para a sua igreja. Nós vamos ver aqui nessa passagem, aqui é o início da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos. Na realidade, os apóstolos estavam atuando, mas estavam atuando através de quem? Do Espírito Santo. Lembra que depois de Pentecostes, os 120 começaram em 500. Porque as coisas de Deus é assim. Começa até muita gente. Aleluia. Mas as coisas de Deus e para Deus não são fáceis. Pode começar muitos na campanha, pastor. Mas quando termina a campanha, aleluia, a peneira passou muitas vezes. E sobra muitas vezes poucos. De 500 sobrou só 120. Mas quem ficou, recebeu. Aleluia. E eu acredito que não é diferente hoje em dia, quando se abre uma campanha na igreja. Quem consegue ficar até o final, quem consegue manter o propósito, aleluia, no final recebe. Glórias a Deus. E aqui a palavra do Senhor está falando de um acontecimento, porque a igreja, ela começa no Pentecoste poderosa, cheia do Espírito Santo. Quem recebeu o poder pentecostal, a virtude do Espírito Santo, lá em Atos 2, começa a fazer a obra de Deus com o auxílio do Espírito Santo. A primeira mensagem de Pedro, a palavra do Senhor diz que cerca de 3.000 se converte. A segunda mensagem, 5.000 se converte. Imagina só, aleluia, diaconisa, não sei, missionária, pois é de ser diaconisa, mas está com uma missionária no campo do Senhor, aleluia, porque a palavra de Deus diz que aqueles que vão são os missionários, aleluia, todos aqueles que vão estão em caráter missionário diante de Deus, e a palavra do Senhor diz que, aleluia, imagina só uma única pregação, acumular 5.000 almas. Imagina o crescimento da igreja, aleluia, cheia do Espírito Santo. E isso mexeu com os judeus, os mesmos que mataram Jesus, aleluia, também
os apóstolos. Jesus mesmo disse: se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Não pense que o mundo vai nos amar. O mundo, aleluia, vai nos odiar. Mas a palavra, mas o Senhor disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Aleluia, o mundo, vocês também vão vencer. Não pense que o mundo vai te amar. Se o mundo está te aplaudindo, é sinal, aleluia, que você não está fazendo a vontade de Deus. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus vai na contramão desse mundo. E isso mexe. Fazer a vontade de Deus mexe com o inferno em primeiro lugar. Depois mexe com pessoas que estão, aleluia, sendo usadas pelo inferno aqui na terra. E mexe tanto que eles chegam a convencer o imperador Herodes. Esse povo é perigoso. Esse povo vai dar trabalho. Esse povo é revoltado. Você tem que dar um jeito nesse povo. Então os judeus se aliaram com os herodianos, com os romanos daqueles dias, e eles vão procurando, eles vão à procura, aleluia, dos servos do Senhor, que estão cheios do Espírito Santo, estão pregando, estão fazendo milagres. Lembra no capítulo de número 3, o coxo que é curado à porta do templo Formosa, aleluia, aquilo mexeu, aleluia, com a sociedade daqueles dias. Gente que era coxo, eles falaram assim: a gente mata Jesus e acaba com tudo. Em vez disso, eles mataram Jesus, em vez da coisa diminuir aí com o evangelho explodir. Porque o próprio Cristo disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Pedireis tudo. Ele não pôs condição aqui nessa noite. Ele diz: pedireis tudo, pedireis tudo, pedireis tudo o que quiserdes, e isso será realizado. E os discípulos estão, depois de estar cheio do Espírito Santo, eles estão no mesmo ritmo de Jesus. Porque nessa noite muitas vezes pode nos estar faltando o ritmo. Mas se a gente receber o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo, a gente vai entrar no ritmo. E que ritmo era esse? Pregar o Evangelho, expulsar demônios, curar enfermos, limpar leprosos. E a palavra do Senhor diz que eles estavam fazendo o que Jesus havia mandado. Ide. Será que nós estamos indo? Ou será que nós estamos ficando? Ou será que nós estamos voltando? Nessa noite o Senhor está dizendo: ide. E conforme você vai indo, já foi falado aqui, o sinal vai seguindo a gente vai indo, e por onde a gente passa, o Senhor vai manifestando a sua graça, vai manifestando a sua glória, vai manifestando o seu poder, vai manifestando a sua unção, aleluia, porque é impossível alguém cheio do Espírito Santo, aleluia, não acontecer nada, pastor. Não acontecer nada. Pedro estava numa dimensão aqui que ele não precisava falar nada. Conforme ele ia indo, e o sol ia batendo nele, e a sombra dele ia pegando nos enfermos, ele não precisava nem abrir a boca, só a sombra. Imagina a gente entrar numa dimensão com Deus que a gente já não precisa falar mais nada. Eu quero falar para você nessa noite,
a gente conhece muito pouco de poder de Deus. A gente conhece muito pouco de oração. A gente conhece muito pouco de Espírito Santo. Mas nessa noite Deus está nos chamando, aleluia, para um particular. Se você quiser, Ele quer. Se você quiser, Ele quer. Ele quer se manifestar, Ele quer se revelar, Ele quer, aleluia, nessa noite te tomar e usar a tua vida como um vaso, porque Ele ainda precisa de instrumentos aqui nessa terra. Glória a Deus. E Pedro, João, Tiago, eles estão incomodando tanto o inferno, incomodando tantas pessoas usadas aqui na terra pelo inferno, que Herodes manda prender eles. E eu não sei porquê, irmãos, porque a gente não entende mistérios de Deus. A palavra do Senhor diz que prende Pedro e prende também Tiago, irmão de João. O nome Tiago, ele é uma variante da palavra Jacó. E Jacó era o nome que se dava naqueles dias quando tinha um gêmeo. Então Tiago, ele tinha um irmão gêmeo. Talvez João fosse o gêmeo de Tiago. E a palavra do Senhor diz que Deus permite que Tiago sofra a decapitação. Ele é passado ao fio da espada. Ele morre. Mas Pedro é deixado para o dia seguinte. Aleluia. A gente não entende, mas eu quero falar uma coisa para você. Não é porque morreu. Aleluia. Porque muitas vezes Deus estava ali provando a igreja. Provando até a fé de Pedro. Porque quando Tiago morre, talvez passou pela mente de Pedro: será que eu também vou morrer? Tanta gente nessa epidemia morreu. Tantos crentes morreram. Aleluia. Estavam na prisão de Herodes. Tanta gente que tinha intimidade com Deus, que era pessoa de fé, mas que partiram. Aleluia. Talvez justamente porque estavam preparados. Tiago estava preparado para ir a qualquer hora. E o cristão tem que estar preparado, porque a gente não sabe a nossa hora. Tem gente que está esperando para se preparar para o arrebatamento. Mas o crente, o cristão, ele tem que ter a ideia de uma coisa: eu tenho que estar preparado todo dia, eu tenho que estar preparado toda hora. A gente tem que pedir graça, misericórdia de Deus, para o Senhor nos levar no momento que a gente está preparado. Porque tem hora que a gente muitas vezes perde até a direção, mas nós temos que buscar no Senhor. Senhor, eu quero estar preparado para qualquer hora. Porque a nossa vitória não está nessa terra. A nossa vitória, irmão, está na glória. Enquanto a gente está nessa terra, a gente está sujeito a passar por privações, por provações, por dificuldade. Mas o dia que a gente partir dessa terra, oh glória, não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais fome, não tem mais fraqueza. Aleluia. A palavra do Senhor diz que como Ele é, a gente vai ser. Aleluia. Que nós vamos assentar com Ele, que nós vamos reinar com Ele. Então vale a pena a gente vencer aqui, para que a gente possa desfrutar do que Deus tem reservado para nós. Então Tiago, com toda certeza, foi avisado pelo Espírito Santo que ele estava preparado. E Pedro, quando recebeu a sentença, a Bíblia diz que ele não esboçou reação. Pedro não desesperou, Pedro não arrancou o cabelo, Pedro não pediu misericórdia para Herodes. A palavra do Senhor diz que Pedro foi dormir. Em outras palavras, Pedro descansou. Sabe por quê? Porque ele tinha promessa. Quantos aqui nessa noite tem promessa? Quantos aqui nessa noite ainda tem promessa? Quantos aqui estão descansando na promessa que Deus fez?
Não adianta a gente ter promessa e não descansar nela. Tem gente que tem promessa, mas ainda não descansou. Deus fala para você nessa noite, jovem, que você tem uma promessa, que o Senhor te fez promessa. E é para você descansar na promessa que Ele te fez. Não te desespera. Não enterra os teus pés pelas mãos. Não tenta alabassuri andaramané fazer da tua forma, mas espera na promessa que Deus te fez, porque Ele tem algo lindo na tua vida. Mas o inimigo tem te oprimido, o inimigo tem te comprimido, o inimigo tem te impelido a tomar a tua atitude. E se você fizer do teu jeito, aí não vai ter jeito de Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Por isso, nessa noite, aguarda no Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor. É noite da gente entender, nós temos promessa, nós temos promessa, nós temos um Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir. Se Deus fez promessa, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Ah, mas Ele não falou em profecia, mas falou na palavra. Mas falou na palavra. Mas falou na palavra. Pedro então descansa, porque Deus havia falado com ele. O próprio Cristo falou para ele: Pedro, quando você ficar velho. E ele ainda era novo. Aqui, meus irmãos, a igreja estava começando a aprender a usar a ferramenta. Orar nesses dias aqui era coisa nova. O primeiro que vai ensinar de fato o que é uma oração é Jesus para os discípulos. Até então, o povo judeu, ele só rezava. Eles tinham rezas. Eles tinham orações que eles faziam, que Davi tinha composto, que Moisés tinha composto, que Asaf tinha composto. Eles não sabiam de fato orar. Então eles só faziam rezas. Eles só repetiam o que outras pessoas já tinham feito. Por quê? Porque só era permitido ao sacerdote orar. Só os sacerdotes naqueles dias oravam. Orava para perdão, orava para abençoar, orava para o livramento. Então só os sacerdotes sabiam como orar. A população só rezava. Então, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, Ele quebrou o protocolo. Ele falou assim: não usem vãs repetições. Ele está dizendo assim: oração é uma coisa íntima. Oração tem que sair daqui de dentro. Porque só você sabe o que está dentro de você. E o Espírito de Deus que está dentro de você. Então ele disse: vocês precisam orar sim. Ele deu uma direção. Ele diz: Pai nosso que estais no céu. A primeira coisa que ele está identificando, Jesus está dizendo: agora vocês têm um pai. Vocês são filhos. Vocês têm um pai. Aleluia. E que coisa mais boa é quando a gente tem um pai. E quando esse pai é amoroso. Quando o pai é um pai bravo, um pai difícil, não é bom não, irmãos. Mas quando é aquele papai, aleluia, não é coisa boa? Aleluia, você chega, ele te abraça, ele te ajuda, ele te ensina. Ele fala: vem aqui, meu filho, não é assim. O pai, até quando corrige, irmãos, é para o bem. Jesus está dizendo: você agora tem pai. Vocês não estão órfãos. Então vocês vão orar assim: Pai nosso que estais no céu. Ele está dizendo: santificado seja o seu nome. Ele está ensinando os seus discípulos. Ele está dizendo assim: o nome de Deus é santo. Não use o nome do Senhor para qualquer coisa. Tem gente que brinca com as coisas de Deus.
Tem gente que brinca com o nome de Deus. Tem gente aí na internet fazendo graça, piada com o nome de Deus, com o poder de Deus, com línguas estranhas. Essas pessoas, aleluia, não sabem com quem estão brincando. O nome de Deus é santo. Aleluia. Ele estava dizendo: santifique o nome do Senhor. Aleluia. Exalte o nome do Senhor, porque agora Ele é vosso Pai. Ele está dizendo: assim na terra como no céu. Ele estava dizendo: o nome do Senhor, Ele deve ser exaltado na terra, como Ele é exaltado no céu, como Ele é honrado no céu. Aleluia. Olha para quem está aqui nessa noite e fala assim: honra o nome do teu Pai, honra o nome do teu Deus. Ribacala Shurianda Ramanara Kai, Alibicanda Lamanagasubianda Ramanai. Ele diz assim: olha, você pode pedir, você pode ficar tranquilo, porque o pão de cada dia, aleluia, vai estar nas tuas mãos. O pão de cada dia dai-nos hoje. O que significa isso, irmãos? Aleluia. Isso significa segurança na provisão de Deus. Aleluia. Porque o próprio Jesus diz assim: se Ele não deixa faltar o que comer nem para os passarinhos, quanto mais você que é filho nessa noite. Confia que a providência chega. Confia que o pão chega. Confia que o que você precisa para hoje vai chegar. O que você precisa para amanhã vai chegar. O que você precisa para essa semana vai chegar. Aleluia. Mas por que não chegou, irmã Jo? Porque ainda você não confiou nisso. Tem gente que confia desconfiando. Mas será? Mas será que Deus vai prover? Aleluia. O próprio Davi disse no Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Você pode falar nessa noite que o Senhor também é teu pastor, que você é ovelha dele, que nada vai te faltar, que o melhor de Deus Ele tem reservado para nós. Fala para quem está aí nessa noite: o melhor de Deus já está reservado para você. Oh, aleluia. Esse dia Deus me deu uma revelação na hora de uma live. Quando Davi disse: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Senhor, Davi estava tendo uma revelação, porque se tem uma mesa preparada para ele, é porque tem uma cadeira reservada. É porque aquele banquete não era para qualquer um, era para ele. Aquele azeite só desceu na cabeça dele. Aquela cadeira só ele sentou nela. Só ele sentiu. Ele tinha mais 7 irmãos, mas nenhum dos 7. Fala para quem está aqui nessa noite: você pode ter muito irmão, você pode ter muitos parentes, você pode ter milhares de irmãos dentro da igreja, porque na igreja nós somos todos irmãos, mas ninguém vai sentar na cadeira que é tua. Ninguém vai comer na mesa que o Senhor já tem reservada e preparada para você. Ninguém vai receber o azeite que está destinado para a tua cabeça. Pedro estava descansando. Mas por quê? Porque eles já estavam experimentando o poder da oração. Pelo menos durante 3 anos e meio, os discípulos viram o Senhor orando. Se retirava para orar. E muitas vezes eles tiveram oportunidade de orar com o Senhor, mas não oraram. Tiveram a oportunidade de jejuar com o Senhor, mas não jejuaram. Mas quando Jesus sobe, quando Jesus, aleluia, volta para o Pai, eles vão começar a aprender a orar, eles vão começar a aprender a jejuar, eles vão começar a aprender a viver os mistérios de Deus. E para a gente viver mistérios de Deus, a gente vai viver processos também. Pode prender. Prende, Tiago.
Vende Pedro. E a palavra do Senhor te diz que Tiago é executado. Mas Pedro é colocado na esfera, no corredor da morte. E você já pensou o que é estar no corredor da morte? Você já pensou alguém chegar com uma sentença assim, ó? Pegar um papel aqui, pastor. Alguém chegar com uma sentença para você e diz assim: teus dias estão contados. Teu casamento com dias contados. Tua família com os dias contados. Tua vida financeira com os dias contados. Vão levar a casa, vão levar o carro, vão levar os filhos. Lembra daquela mulher do azeite? Ela ia ficar de uma dívida, ela ia perder até os filhos. Imagine você com uma sentença já lavrada, o médico dizendo: vai morrer, os teus dias estão contados, aleluia. Mas de repente a palavra do Senhor vai contar o segredo. Enquanto Pedro estava na fila, no corredor da morte, na fila de espera para execução, ser julgado e ser posteriormente executado, a palavra do Senhor diz que a igreja vai orar. E eu esses dias tenho falado muito com o Senhor acerca disso. O que está acontecendo conosco? Será que nós perdemos a motivação? Porque nós já não oramos mais como orava antigamente. Antigamente, 1 hora de oração, irmãos, parece que passava voando. Orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, era coisa que a igreja fazia com uma grande facilidade. Mas o problema, aleluia, é que nós perdemos os valores da oração. Porque aqui, pelo menos aqui no Brasil, para nós está mais fácil. Aqui não existe perseguição. Mas em lugares aonde o povo cristão é perseguido, a igreja do Senhor ainda valoriza a oração. E uma coisa é orando. Se você ora, você vai receber milagre. Mas quando a igreja ora, é uma oração diferenciada. A gente quando ora, aleluia, irmã Vanderleia, a porta abre, mas quando a igreja ora, todas as portas se abrem. Aleluia. Fala para quem está aí nessa noite: a gente precisa orar mais junto. A gente precisa orar mais junto. Sabe por que as portas estão fechadas? Alguém recebe uma porta, abre-se uma porta, mas para a igreja abrir aqui, para todas as portas se abrirem, a gente vai ter que experimentar o que a igreja nos dias, aleluia, de Pedro, de Tiago, de João experimentaram. Eles foram orar juntos. Você vai ver a primeira vez que a igreja aqui ora junto é no dia do cenáculo, quando eles recebem o poder. Depois, quando a igreja começa a crescer, lá no capítulo de número 4, eles vão agradecer por tudo que Deus tem feito. Eles vão orar junto de novo. O que vai acontecer? Diz que a casa treme. Você vai ver de novo eles orando nesse episódio aqui. Aleluia, quando Pedro está para ser executado. E ele estava bem guardado. Pensa nessa situação. Ele estava no calabouço, pés e mãos presos. Soldado do lado de cá, soldado de lado de cá, guardando ele. Tinha pelo menos 3 portas. A primeira porta tinha 4 soldados. A segunda porta, mais 4 soldados.
E a última porta tinha mais 2 soldados, que a Bíblia diz que era 4 quartéis de soldados. Era 16 soldados para guardar um Pedro. Isso para nós entendemos que a nossa luta, e muitas vezes a gente também está nessa situação, a gente está preso. Alguém da nossa família está preso. Alguém da nossa família parece que não vai conseguir escapar das garras do inimigo. Porque o inimigo colocou 16 soldados para cuidar um único homem. Sabe por quê? Porque aquele homem era perigoso para aquela sociedade, no mundo espiritual. Sabe por quê? Muitas vezes a gente está vivendo calabouços, a gente está vivendo prisões, a gente está passando por sofismas. O que é? São prisões em pensamento. Tem gente que está preso aqui, ó, na mente. Ele não consegue sair de casa, ele não consegue fazer nada, porque tem soldados diabólicos prendendo ele em prisões mentais e espirituais. Tem gente que não consegue ir para frente na igreja porque o inimigo está segurando ele, está prendendo ele, dizendo para ele: não, você não pode, você está preso, você está aqui amarrado, você está aqui por quê? Porque você é um perigo. Fala para quem está aí nessa noite: você é um perigo. O inferno viu que você é um perigo para ele. Porque a partir do momento que você entendeu que Deus tem na tua vida, aleluia, uma pregação, 5.000. 2 pregação, mais 3.000. Você já imaginou Pedro nesse ritmo? 5.000, 3.000, 5.000, 3.000. Quem sabe a terceira, não disseram aqui, mas quem sabe a terceira mensagem, 10.000. Porque o inimigo conhece o teu potencial, coisa que nem você conhece. Você acha que eu não sou ninguém? Eu sou uma tadinha, eu sou um coitadinho, e acho que Deus não tem nada comigo. E eu não sei nem ler e escrever. E Pedro, ele sabia pescar. Pescava bem, mas tinha dia também que não levava nada para casa. Vinha frustrado. Aleluia, nessa noite Deus quer falar uma coisa para você. Você não conhece o teu potencial. Você não sabe o que Deus tem com você. Você não imagina o que o céu, aleluia, está preparando para você nessa noite. Por isso que você está vivendo prisões. Por isso que alguém dentro da tua casa está preso e você está aqui orando com a igreja. Por isso que nessa noite o Senhor está falando para você: aprende o valor da oração. Aprende o valor da oração. Alabacala sua, eu sei o que está acontecendo com você. Você não está vendo. Mas tem soldado, mas tem amarra, mas tem na tua vida tantas coisas que estão te prendendo, porque o inimigo não quer ver você triunfar, não quer ver você brilhar, não quer ver você sendo usado nas mãos do Senhor. Aleluia. Mas a igreja orava, e quando a igreja orava, o Senhor falou assim: vou mandar o anjo, vou mandar o anjo. Estou mandando um anjo. Você crê que nessa noite Deus pode mandar anjo? Aonde você não pode ir, Deus pode mandar um anjo. Aonde você não está conseguindo sair, Deus pode mandar um anjo nessa noite para te libertar, para te socorrer, para te defender. Ele vai chegar, alabacala, subir e andaramanai, e quem está te prendendo nem vai perceber. É anjo, é anjo, é anjo. Pedro estava meio que dormindo. Ele achou que ele estava tendo um sonho. Ele fala para quem está aí: tem hora que a gente está pensando que a gente está sonhando. Tem hora que a gente está pensando que está sonhando, mas não é sonho, é anjo. Você já passou por essa experiência? Se você não passou, ainda vai passar. Tem horas que parece que não é a gente. Eu já fui para muitos lugares.
dormindo. Eu já tive em muitos lugares, já preguei fora do Brasil, já preguei em muitas terras. Eu falei assim, Senhor, mas eu estava sonhando. Ele falou assim, e o anjo? E o anjo? E o anjo? Nós precisamos entender uma coisa. Um dia eu era nova convertida, vou contar porque eu creio nisso. O pastor contou o testemunho que Deus tinha uma obra na vida dele, mas ele não tinha condições de fazer a obra que Deus falava com ele. Vou te levar para tal lugar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vou te levar para fora do Brasil, vou te levar em outro lugar. E um dia ele estava orando e de repente bate na porta dele. Ele tinha um momento dele de oração, oração constante no seu quarto de oração, e bate na porta dele, na porta dele alguém bate. Ele vai atender o anjo fala para ele assim, se prepara que eu vou te levar para fazer uma obra. Ele achou que era uma visão, mas ele foi lá, pegou a Bíblia dele, se arrumou, calçou o sapato na visão, entrou no carro. O anjo levou ele em outro lugar, em outro país. Ele pregou, ele fez apelo, Deus fez a obra. O anjo falou, agora entra no carro. Ele entrou no carro, voltou para casa, o anjo abriu a porta, ele entrou. Quando ele entrou na casa, que ele percebeu, não era visão. O anjo chega e fala para Pedro assim, calça o sapato, estava descalço, coloca a capa. Ele colocou. Cadê a algema? Não está mais preso. Cadê isso? Não está mais preso. Vem comigo. Saiu, passou pelos soldados que estavam assim, ó. Tem gente que não está vendo, mas Deus já está operando o milagre. Tem gente que ainda não deu glória, mas o Senhor já fez libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Soldado assim, ó, e não estava vendo o que estava acontecendo. Aleluia. Eu não sei, irmãos, o que Deus fez, aleluia, com Pedro. Eu só sei que o anjo falou, vem Pedro, calça isso aí, calça o sapato, pega a tua capa, vem. E ele foi vindo, vem. E ele foi vindo, e ele passou, aqueles 2 soldados, passou mais 4, 8 já são 10, passou mais 4, aleluia, já são 14, passou mais 2, chegou no portão, do lado de fora, terminou de passar, o anjo falou para ele, pode você ir. Aí ele percebeu. Deus nessa noite está dizendo assim, quando você perceber, já chegou a vitória. Quando você notar o que Deus está fazendo aqui nessa noite, já foi a tua bênção, já foi a tua vitória, você já atravessou o mar, já chegou do outro lado. E a palavra do Senhor falou assim para ele, e o anjo falou assim para ele, pode você ir. E ele chega lá na casa de Maria, mãe de Marcos, o apóstolo São Marcos. A palavra do Senhor diz que quando ele chega lá, ele está na porta e o povo orando. Imagina que oração poderosa, hein? Alguém bate na porta. Já viu quando a gente está orando, cachorro late, a gente se perde? Alguém bate na porta, a gente se perde. Alguém buzina lá fora, a gente se perde da oração. Mas eles estavam numa oração tão profunda. Pedro teve que bater muito, porque eles estavam numa dimensão, que nessa noite a gente possa mergulhar na oração, nas profundezas da dimensão da oração, porque orar, aleluia, não é simplesmente falar, aleluia, com Deus. Orar é subir na presença de Deus, é entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Aleluia, nessa noite a gente vai aprender a orar. Aleluia, e sabe como é que a gente vai aprender a orar? É Deus permitindo alguma coisa para nos motivar.
chegou assim e disse: por essa causa. Você tem uma causa que te leva para a oração? Você tem uma causa nessa noite que te tira, aleluia, de lavar louça, de limpar a casa, de fazer alguma coisa e te leva para a oração? Ele disse: por essa causa eu me coloco de joelhos na presença do meu Deus. Aleluia. Quando a gente tem uma causa, a gente desce na oração. Quando a gente tem uma causa, a gente vai falar com Deus. Então nessa noite eu quero glorificar, porque quem ainda tem causa, ainda tem motivo para orar. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite, meus irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro, mesmo batendo muito, ninguém tinha percebido. Até que uma serva chamada Rhodes, ela chega lá na porta, dá uma olhada na portinhola, parece que é Pedro, fecha e volta. Eles estavam numa dimensão tão grande, olha para você ter uma ideia, que ela pensou assim: é o anjo de Pedro. Olha que dimensão, pastor. Será que nós temos um anjo que parece com a gente? Será que a gente tem um anjo que é a nossa cara? Eu acho que é o anjo de Pedro que está lá fora. Mas aí ele continua batendo, ela volta lá. Não, irmãos, não é o anjo, é Pedro. Que a gente precisa entender uma coisa: quando a gente ora, Deus responde. Eles estavam orando, mas não estavam crendo na resposta. Eles estavam dizendo: mas será realmente que Deus está respondendo? Eu acho que é só o anjo, é só a personificação, aleluia, é só a ilusão da bênção. Não, irmãos, Deus nessa noite está falando para você: toma posse. É a bênção, é a bênção. Deus nessa noite está falando para você: é a bênção, é a tua bênção. Tem algo que está chegando grande aí para a sua vida. Tem algo que está chegando grande.